Capítulo 3 O enigma da vida e da morte. Em cada nascimento vem ao mundo o que aparenta ser uma nova vida. Lentamente, a pequena forma cresce, vive e se move entre nós e torna-se um fator em nossas vidas. Mas finalmente chega um momento em que a forma cessa o movimento e morre. A vida que veio, de onde não sabemos, volta ou passa para o invisível além. Então, com tristeza e perplexidade, nós fazemos as 3 grandes perguntas relativas à nossa existência. De onde viemos? Para que estamos aqui? Para onde vamos? Através de cada limiar ou princípio, o terrível espectro da morte lança sua sombra e visita igualmente tanto o palácio quanto o casebre. Dela ninguém está a salvo, velhos ou jovens, doentes ou sãos, ricos ou pobres. Todos devem passar por esse portal sombrio e ao longo dos tempos soou o grito clamoroso por uma solução ao enigma da vida, ao enigma da morte. Infelizmente, têm sido vagas as muitas especulações vindas de pessoas que pouco sabem e, portanto, tornou-se popularmente aceita a opinião de que nada em definitivo se pode conhecer acerca da mais importante da nossa existência, a vida antes de manifestar-se pela porta do nascimento e além dos portais da morte. Tal ideia é errônea. O conhecimento definido de primeira mão está ao alcance de todo aquele que queira se dedicar ao desenvolvimento do 6º sentido, latentes em todos. Quando adquirimos, abre os nossos olhos espirituais, com os quais podemos perceber tanto os espíritos próximos a entrar na vida física pelo nascimento, quanto àqueles que acabam de retornar ao além após a morte. Nós os vemos tão claros e nitidamente como podemos ver os seres físicos com os nossos olhos físicos. Mas nem é necessário a investigação direta nos mundos internos para satisfazer a mente indagadora, do mesmo modo que não é necessário ir à China para conhecer as suas condições lá. Conhecemos as nações estrangeiras por meio de informações, de relatos de quem os visitou. E há tanta informação sobre os mundos internos quanto há sobre o interior da África, da Austrália ou da China. A solução do problema da vida e do ser, indicada nas páginas seguintes, baseia-se no testemunho simultâneo de muitos que já desenvolveram a faculdade acima mencionada e que, por isso mesmo, tornaram-se aptos para investigar cientificamente os reinos suprafísicos. Isto está em harmonia com os fatos científicos e é uma verdade eterna na natureza, governando o progresso humano, quanto a lei de gravidade também o é na manutenção dos astros dentro de suas próprias órbitas em torno do Sol. As 3 teorias. 3 teorias foram formuladas para resolver o enigma da vida e da morte, parecendo ser crença universal que uma 4ª concepção é impossível. Assim sendo, uma dessas 3 teorias deve ser a solução verdadeira
ou de outro modo, o problema permaneceria insolúvel, pelo menos para o ser humano. O enigma da vida e da morte é um problema básico. Todos devem resolvê-lo algum dia. E a aceitação de uma dessas três teorias torna-se, então, importantíssima para cada um dos seres humanos, já que a escolha determinará os rumos de suas vidas. Para que possamos fazer uma escolha inteligente, necessitamos conhecê-las, analisá-las, compará-las e pesá-las, conservando a mente aberta e livre do preconceito de ideias pré-concebidas, pronto a aceitar ou rejeitar cada teoria segundo seus méritos. Citemos primeiramente essas três teorias e depois vejamos sua concordância com os fatos estabelecidos da vida e até que ponto eles se harmonizam com as outras leis da natureza já conhecidas. Se verdadeiras, podemos racionalmente esperar que se harmonizem, pois a discordância não tem lugar na natureza. Primeira, a teoria materialista. Afirma que a vida é uma jornada do ventre materno ao túmulo, que a mente é o produto da matéria, que o ser humano é a mais alta inteligência do cosmos e que sua inteligência perece quando o corpo se desintegra pela morte. Segunda, a teoria teológica. Afirma que em cada nascimento, uma alma recém-criada por Deus entra na arena da vida, que no final de um breve período de vida no mundo material, passa ao invisível além, através dos portais da morte, para lá permanecer, e que sua felicidade ou desgraça nesse além são determinadas para sempre pela crença que alimentou antes de morrer. Terceiro, a teoria do renascimento. Ensina que cada espírito é uma parte integrante de Deus, contendo em si todas as possibilidades divinas, como uma semente contém as possibilidades da planta, que por meio de repetidas existências em corpos físicos de crescente perfeição, esses poderes latentes gradualmente se convertem em energia dinâmica, que nesse processo ninguém se perde e que todos os egos finalmente alcançarão o objetivo da perfeição e religação com Deus, levando consigo as experiências acumuladas como fruto de sua peregrinação através da matéria. Comparando a teoria materialista com as conhecidas leis da natureza, constatamos ser ela contrária a essas leis devidamente estabelecidas. De acordo com essas leis, a mente não pode ser destruída pela morte, como afirma a teoria materialista, porque quando nada pode ser destruído, a mente tampouco pode. Além disso, está claro que a mente é superior à matéria, pois modela a face de tal maneira que esta possa refleti-la, sabendo também que as partículas de nossos corpos estão constantemente sendo trocadas e que uma mudança completa ocorre, no mínimo, a cada 7 anos. Se a teoria materialista fosse verdadeira, nossa consciência também deveria passar por uma mudança completa a cada período desses, nada restando das recordações anteriores. Assim sendo, ninguém poderia relembrar qualquer acontecimento ocorrido há mais de 7 anos. Sabemos que não é esse o caso,
podemos nos recordar de toda a nossa vida. O mais insignificante incidente, embora esquecido na vida ordinária, é vividamente recordado por uma pessoa que se afoga, mesmo no estado do transe. O materialismo não leva em conta esses estados de subconsciência ou supraconsciência, e por não poder explicá-los, simplesmente os ignora, mas, em face das investigações científicas que já estabeleceram a veracidade dos fenômenos psíquicos, a política de ignorar, em vez de refutar ou discutir essas afirmações da ciência, é imperdoável falha numa teoria que proclama ter resolvido o maior problema da vida, a própria vida. A teoria materialista tem ainda muitas outras falhas que impedem a nossa aceitação, mas já dissemos o bastante para justificar-nos e, deixando-a de lado, passaremos às outras duas teorias. Uma das maiores dificuldades na doutrina dos teólogos consiste em ser ela total e reconhecidamente inadequada. De acordo com essa teoria, de que uma nova alma é criada a cada nascimento, miríades de almas têm sido criadas desde o princípio de nossa existência, mesmo supondo que esse começo se deu há apenas 6.000 anos. Segundo certas seitas, apenas 144.000 dessas almas serão salvos. As demais serão torturadas para sempre. E isso é chamado de plano de salvação de Deus e exaltado como prova do maravilhoso amor de Deus. Suponhamos que uma mensagem telegráfica seja recebida em Nova York, informando que um enorme transatlântico está afundando em Sandy Hook e que 3.000 pessoas estão na iminência de morrer afogadas. Consideraríamos como um glorioso plano de salvação enviar em seu socorro um pequeno barco a motor que pudesse resgatar apenas 2 ou 3 náufragos? Certamente que não. Somente quando algum outro meio mais adequado fosse providenciado para salvar pelo menos a grande maioria, é que poderíamos considerá-lo um bom plano de salvação. O plano de salvação que os teólogos oferecem é ainda mais precário do que enviar um pequeno barco a motor para salvar as pessoas do transatlântico, pois 2 ou 3 salvos para um total de 3.000 pessoas é uma proporção muito maior do que 144.000 de todas as miríades de almas criadas, segundo os próprios teólogos. Se Deus realmente tivesse elaborado esse plano, pareceria à mente lógica que ele não seria bom. Se ele não pode ajudar a si mesmo, ele não é onipotente. Em nenhum dos casos, então, ele pode ser Deus. Tais suposições, no entanto, são absurdas como realidades, pois isso não pode ser o plano de Deus e seria uma grande blasfêmia atribuir-lhe tal coisa. Se nos voltarmos para a doutrina de reencarnação, renascimento em corpos humanos, que postula um lento processo de desenvolvimento levado a efeito com inabalável persistência através de repetidos renascimentos em formas humanas de crescente eficiência, pelo que todos os seres alcançarão no devido tempo uma estatura espiritual inconcebível à nossa limitada compreensão atual. Facilmente poderemos perceber sua harmonia
com os métodos da natureza. Em toda parte, encontramos na natureza essa lenta, mas persistente luta pela perfeição. E em nenhum lugar vemos um processo súbito, quer de criação, quer de destruição, análogo àquele que os teólogos e materialistas querem fazer-nos crer. A ciência reconhece que o processo de evolução, como o método de desenvolvimento da natureza, é igual tanto para a estrela do céu quanto para a estrela do mar, para o micróbio como para o ser humano. É o processo do espírito no tempo, e à medida que observamos em volta e notamos a evolução em nosso universo tridimensional, não podemos nos furtar da evidência de que o seu caminho também é tridimensional, uma espiral. Cada espiral é um ciclo, e o ciclo segue em ininterrupta progressão à medida que as espirais se sucedem umas às outras, sendo que cada ciclo é o produto melhorado do precedente e a base do progresso dos ciclos subsequentes. Uma linha reta nada mais é do que a extensão de um ponto, e assim também as teorias dos materialistas e dos teólogos. A linha materialista da existência vai do nascimento à morte. A linha do teólogo começa em um ponto imediatamente anterior ao nascimento e prolonga-se para o invisível além da morte. Não há retorno possível. A existência assim vivida extrairia um mínimo da experiência da escola da vida, como se o ser humano fora apenas um ser unidimensional, incapaz de se expandir ou de alcançar as sublimes alturas da realização. Um caminho de zigue-zague de duas dimensões para a vida evolucionante não seria o melhor. Um círculo significaria voltar infindavelmente sobre as mesmas experiências. Tudo na natureza tem um propósito, inclusive a terceira dimensão, para que possamos viver as oportunidades de um universo tridimensional. O caminho evolutivo deve ser em espiral, e assim é de fato. Em toda parte, quer no céu, quer na terra, todas as coisas caminham para frente, para cima e para sempre. A pequena planta no jardim e a sequoia, gigante da Califórnia, com seu tronco de 13 metros de diâmetro, mostram a espiral na ordenação de seus ramos, talos e folhas. Se estudarmos a grande abóboda celeste e examinarmos a nebulosa espiralada, que são mundos em formação, ou os caminhos percorridos pelos sistemas solares, fica evidente que a espiral é o caminho do progresso. Encontramos outra ilustração do progresso em espiral no curso anual de nosso planeta. Na primavera, ela sai de seu período de repouso, desperta de seu sono hibernal. Então vemos a vida brotando por toda a parte, e a natureza empregando todas as atividades para criar. O tempo passa, os cereais e a uva estão amadurecidos e sendo colhidos, e novamente o silêncio e a inatividade do inverno substitui a atividade do verão. E outra vez o manto de neve envolve a terra. Mas ela não dormirá para sempre, e novamente despertará ao canto de uma nova primavera, e com isso terá progredido um pouco mais no caminho do tempo. É possível que uma lei, sendo universal em todos os demais reinos da natureza,
seja revogada apenas no reino humano? Pode a terra despertar todos os anos de seu sono hibernal? Pode a árvore e a flor viver novamente e somente o ser humano morrer? Não, isto é impossível num universo governado por lei imutável. A mesma lei que desperta a vida na planta para um novo crescimento deve também despertar o ser humano para mais um passo rumo à perfeição. Portanto, a doutrina do renascimento, ou repetidas encarnações humanas em veículos de crescente perfeição, está em pleno acordo com a evolução e com os fenômenos da natureza, quando se afirma que o nascimento e a morte seguem um ao outro em contínua sucessão. E isto se acha em plena harmonia com a lei dos ciclos alternantes, que estabelece uma sequência ininterrupta, um após o outro, atividade e repouso, fluxo e refluxo, verão e inverno. Está também em perfeito acordo com a fase espiral da lei de evolução, quando declara que toda vez que o espírito retorna a um novo nascimento, assume um corpo mais perfeito, e à medida que o ser humano progride em conquistas mentais, morais e espirituais, em consequência das experiências acumuladas de vidas passadas, alcança um melhor ambiente para viver. Quando buscamos solucionar o enigma da vida e da morte, quando buscamos uma resposta que satisfaça tanto a mente quanto ao coração sobre as diferenças nos dons ou condições dos seres humanos, buscando uma razão para a existência de tristeza e dor. Quando indagamos por que um indivíduo é criado no regaço de luxo, enquanto o outro tem de resignar-se com as miríades migalhas que lhe atiram. Por que um recebe uma educação moral, enquanto o outro é ensinado a roubar e a mentir? Porque um nasce com uma feição e imagem venusiana, enquanto o outro nasce com a cabeça de Medusa? Porque um desfruta da mais perfeita saúde, enquanto o outro jamais conhece um momento de alívio de suas dores? Porque um tem o intelecto de Sócrates, enquanto o outro mal sabe contar 1, 2 ou muitos. Assim como os aborígenes australianos, os materialistas ou teólogos nada podem esclarecer. O materialismo atribui às causas das enfermidades a lei de hereditariedade e com relação às condições econômicas. Spencer nos diz que, no mundo animal, a lei da sobrevivência é comer ou ser comido, e na sociedade civilizada a lei é enganar ou ser enganado. A hereditariedade explica parcialmente a constituição física. Semelhante produz semelhante, pelo menos no que se concerne à forma. Mas a hereditariedade não explica as tendências morais e as inclinações mentais, as quais diferem em cada ser humano. A hereditariedade é um fato nos reinos inferiores, onde todos os animais de uma mesma espécie parecem ser iguais, comem o mesmo tipo de alimento e agem de maneira semelhante em idênticas circunstâncias, porque não têm somente vontade própria, mas são dominados por um espírito-grupo comum. No reino humano é diferente. Cada ser humano age à sua própria maneira,
Cada um requer uma dieta própria. Conforme passam os anos de infância e adolescência, o ego vai moldando o seu instrumento de tal maneira que nele reflete as suas características. Assim, não existem duas pessoas exatamente iguais. Mesmo os gêmeos que não podem ser distinguidos na infância, diferenciam-se gradativamente ao crescerem, pois suas próprias características é que formalizarão o pensamento do ego interno. No plano moral, prevalece semelhantes condições. Os registros policiais demonstram que os filhos de criminosos incorrigíveis geralmente não possuem tendências criminosas. Eles quase sempre se conservam afastados dos tribunais, e nas galerias de criminosos da Europa e da América é impossível encontrar pai e filho ao mesmo tempo. Assim, os criminosos são filhos de pessoas honestas, sendo, portanto, a hereditariedade incapaz de explicar as tendências morais. Quando considerarmos as elevadas faculdades intelectuais e artísticas, descobrimos que os filhos de um gênio são, muitas vezes, pessoas medíocres e até mesmo idiotas. O cérebro de Cuvier foi o maior, jamais pesado e analisado pela ciência. Seus 5 filhos morreram de paresia. O irmão de Alexandre, o Grande, era um idiota, e como esse, muitos outros casos poderiam ser citados de improviso para mostrar que a hereditariedade explica apenas parcialmente a similaridade da forma e nada esclarece sobre as condições mentais e morais. A lei da atração, que faz com que os músicos se agrupem em salas de concertos e estimula reuniões de pessoas literárias em razão de suas semelhanças e gostos, é a lei de consequência que leva aqueles que desenvolvem tendências criminosas a se associar com criminosos, a fim de que possam aprender a praticar o bem, sofrendo as consequências do mal praticado. Explicam mais logicamente do que a hereditariedade os fatos de associações e de caráter. Os teólogos explicam que todas as condições são criadas pela vontade de Deus, que em sua insondável sabedoria houve por bem tornar alguns ricos e a maior parte pobres, alguns inteligentes e outros tolos, etc., que ele proporciona dificuldades e provações a todos, sendo que a maioria terá maiores dificuldades e provações e uma minoria terá pouco, dizendo ainda que devemos aceitar nossa parte sem murmurar ou queixas. Mas é quase impossível olhar o céu com amor quando se pensa que de lá vem, por capricho divino, todas as nossas desgraças, sejam grandes ou pequenas. E a bondosa mente humana se revolta ao pensamento de um pai que esbanja amor, conforto e riqueza a uns poucos e envia tristeza, sofrimento e miséria a milhões. Certamente deve haver outra solução, diferente dessa, para os problemas da vida. Não é mais razoável supor que os teólogos interpretam mal a Bíblia do que atribuir tão monstruosa conduta a Deus? A lei de renascimento oferece uma solução razoável a todas as desigualdades da vida, isto é, as tristezas e sofrimentos, quando se une à sua lei complementar, a lei de consequência, mostrando o caminho da emancipação.
A lei de consequência é a lei da justiça da natureza. Decreta que aquilo que o ser humano semear, isso mesmo colherá. O que somos, o que temos, todas as nossas boas qualidades são resultado do nosso trabalho no passado. Daí os nossos talentos. O que nos falta, física, moral ou mentalmente, é pelo fato de termos negligenciado certas oportunidades no passado, ou mesmo por não termos as tido. Mas algum dia e em algum lugar teremos outras possibilidades, e então recuperaremos o que foi perdido. Quanto às nossas obrigações para com os demais e os débitos deles para conosco, a lei de consequência prevê isto. O que não pode ser liquidado em uma só vida, será liquidado nas vidas futuras. A morte não cancela nossas obrigações, da mesma forma que, mudando para outra cidade, não liquidamos nossas dívidas contraídas aqui. A lei do renascimento provê-nos um novo ambiente, mas nele vamos encontrar nossos velhos amigos e nossos antigos inimigos. Nós os reconheceremos, pois quando encontrarmos com uma pessoa pela primeira vez e sentimos como se a conhecêssemos durante toda a nossa vida, isso não é mais do que um reconhecimento do ego que atravessa o véu da carne e descobre o antigo amigo. Por outro lado, quando nos deparamos com uma pessoa que imediatamente nos inspira medo ou repulsa, novamente isso representa uma mensagem do ego nos advertindo contra o nosso velho inimigo de vidas passadas. O ensino oculto relativo à vida, que baseia sua solução nas leis gêmeas de consequência e renascimento, diz simplesmente que o mundo que nos rodeia é uma escola de experiência, que assim como enviamos uma criança à escola dia após dia e ano após ano, para que aprenda mais e mais conforme avance através dos diversos graus, do jardim de infância à faculdade, assim também o ego humano, como filho do Pai, vai à escola da vida, dia após dia. Só que nessa vida mais ampla do ego, cada dia na escola é uma vida terrestre. E a noite que cai entre 2 dias de aprendizado corresponde ao sono da morte numa vida mais ampla do ego humano, o espírito no ser humano. Numa escola existem muitos graus. As crianças mais velhas que frequentaram as muitas aulas irão aprender lições muito diferentes daquelas que estão cursando o jardim de infância. Assim também, na escola da vida, aqueles que ocupam posições elevadas, dotados de grandes faculdades, são nossos irmãos maiores, enquanto as pessoas não civilizadas ainda estão ingressando nas classes mais primárias. O que eles são agora, nós também já fomos. E todos alcançarão, no devido tempo, um ponto em que serão mais sábios do que aqueles que agora têm o conhecimento. Nem deve surpreender ao filósofo que o poderoso oprima ao fraco. As crianças mais velhas são cruéis com seus companheiros mais jovens em determinada fase de seu crescimento, porque elas ainda não desenvolveram o verdadeiro senso de justiça. Mas, à medida que elas crescem, aprenderão a proteger os mais fracos. O mesmo acontece às crianças de maior idade.
O altruísmo floresce mais e mais em toda parte. E dia virá em que todos os seres humanos serão tão bons e benevolentes quanto os maiores santos. Só existe um pecado, a ignorância, e apenas uma salvação, o conhecimento aplicado. Toda tristeza, sofrimento e dor provém da ignorância de como agir, e a escola da vida é tão necessária para o desenvolvimento de nossas capacidades latentes quanto a escola diária o é para as crianças despertarem suas faculdades. Quando nos dermos conta de que isso é assim, a vida logo tomará outro aspecto. Não importarão, então, as condições em que nos encontramos, a saber que nós as criamos, ajudar-nos-á a suportar com paciência. E melhor que tudo, o glorioso sentimento de que somos senhores de nosso destino e de que podemos fazer o nosso futuro como bem o desejamos, o que seria em si mesmo um poder. Resta-nos desenvolver o que nos falta. Naturalmente que temos que levar em conta nosso passado, e é possível que muitos infortúnios possam dele resultar em consequências de más ações. Mas, se deixarmos de praticar o mal, podemos contemplar com alegria qualquer aflição, considerando que elas saldarão velhas dívidas e nos aproximando do dia em que delas teremos uma boa recordação. Não é válida a objeção de que, frequentemente, o mais correto é o que mais sofre. As grandes inteligências que dão a cada ser humano a soma de suas dívidas passadas, as quais devem ser liquidadas em cada vida, sempre o ajudam a liquidá-las sem lhe acrescentar novas, mas apenas dando-lhes tanto quanto ele possa suportar para apressar o dia de sua emancipação. E nesse sentido é estritamente verdadeiro que o Senhor castiga a quem ama. A doutrina do renascimento muitas vezes é confundida com a teoria da transmigração, que ensina que o espírito humano pode encarnar em um animal. Isso não tem fundamento na natureza. Cada espécie de animal é emanação de um espírito grupo, o qual os governa de fora por sugestão. O espírito grupo funciona no mundo do desejo, onde a distância não existe. Por isso, ele pode influenciar qualquer membro da espécie que dirige e em qualquer lugar em que esse se encontre. Por outro lado, o espírito humano, o ego, penetra dentro de um corpo denso. Assim, existe um espírito individual em cada pessoa, habitando em seu instrumento particular e guiando-o de dentro. Esses dois estágios evolutivos são inteiramente diferentes, sendo tão impossível ao ser humano encarnar em um corpo animal quanto para um espírito grupo tomar a forma humana. A pergunta: por que não recordamos das nossas existências passadas? É outra aparente dificuldade. Mas, se compreendermos que a cada nascimento temos um cérebro totalmente novo e que o espírito humano é fraco e se acha absorvido pelo seu novo ambiente, não nos deve surpreender, afinal, que ele não possa impressionar fortemente o cérebro nos dias da infância, quando ele é mais sensível. Algumas crianças recordam seu passado, especialmente nos primeiros anos,
e é coisa das mais patéticas o fato de tais crianças serem totalmente incompreendidas nessas ocasiões pelas pessoas mais velhas. Quando falam da vida passada, elas são ridicularizadas e até punidas por serem fantasiosas. Se as crianças falam de seus companheiros invisíveis e de que veem coisas, porque muitas crianças são clarividentes, acabam defrontando-se com o mesmo tratamento severo e o inevitável resultado é que elas aprendem a calar-se até perderem por completo aquela faculdade. Acontece, porém, que algumas vezes, quando a afirmação da criança é ouvida, resultam em espantosas revelações. O escritor ouviu falar sobre esse caso há alguns anos na costa do Pacífico. Uma história notável. Certo dia, na cidade de Santa Bárbara, uma criança vendo um cavalheiro chamado Roberts, que passava pela rua, pôs-se a correr na sua direção, gritando: "Papai!", e insistindo em afirmar que ela vivera com ele e com a outra mãe em uma casinha perto do riacho, e que certa manhã ele as deixara para não mais voltar, e que ela e sua mãe haviam morrido de fome, e a pequena criança finalizou dizendo estranhamente: "Mas eu não morri, vim para cá." A história não foi contada em um só fôlego, nem resumidamente, mas sim a intervalos, por uma tarde inteira e em respostas e perguntas intermitentes. A história do Sr. Roberts é a da precipitada fuga de 2 jovens namorados, de seu casamento e migração da Inglaterra para a Austrália, da construção de uma casinha próxima a um riacho e num lugar ermo, de sua saída de casa certo dia, deixando sua mulher e o bebê, e de sua prisão, sem que lhe fosse concedida permissão para avisar a sua esposa, porque os agentes temiam a fuga do prisioneiro, de como foi levado sob a mira das armas até o litoral e embarcado para a Inglaterra, acusado de assalto a um banco na mesma noite em que viajara para a Austrália, de como, chegando à Inglaterra, conseguiu provar sua inocência e de como só então, atendendo aos insistentes rogos sobre sua esposa e filha, que, àquela altura, deveriam estar morrendo de inanição, as autoridades concordaram em organizar e enviar um grupo de salvamento, e em resposta soube que o grupo encontrara apenas os ossos de uma mulher e de uma criança. Todas essas coisas corroboraram a história da menininha de 3 anos, e sendo-lhe mostradas algumas fotos ao acaso, ela pôde apontar as do Sr. Robert e as de sua esposa, embora o Sr. Robert tivesse mudado bastante nos 18 anos decorridos desde a tragédia até aquele incidente em Santa Bárbara. Não se deve supor, contudo, que todos os que atravessam os portais da morte renasçam em tão pouco tempo como aconteceu com a menina. Tão curto intervalo tiraria do ego a oportunidade de realizar o importante trabalho de assimilar experiências e preparar-se para uma nova vida terrena. Mas uma criança de 3 anos não tem ainda experiências significativas, podendo, portanto, buscar logo a seguir um novo corpo físico para renascer, geralmente na mesma família. Muitas vezes uma criança morre
porque algumas modificações nos hábitos dos pais frustra o cumprimento do destino resultante de seus atos passados. Então é necessário aguardar outra oportunidade. Mas também elas podem nascer e morrer a seguir para ensinar aos pais uma lição de que eles precisem. Houve um caso em que um ego encarnou 8 vezes na mesma família com tal propósito, até que eles aprendessem a lição. Depois, renasceu em outro lugar. Era um amigo da família que adquiriu grande mérito ajudando-os deste modo. A lei de renascimento, quando não é alterada pela lei da consequência, em tão grande extensão, como no caso acima mencionado, trabalha consoante ao movimento do Sol, conhecido por precessão dos equinócios, pelo qual o Sol retrocede através dos 12 signos do zodíaco, assim chamado ano sideral ou mundial, que compreende 25.868 anos solares ordinários. À medida que o movimento da Terra em sua órbita ao redor do Sol produz as mudanças climáticas conhecidas como estações, as quais, por sua vez, alteram as nossas condições e atividades, da mesma forma, o movimento do Sol por precessão nos grandes anos siderais produz mudanças ainda maiores nas condições climáticas e topográficas, relacionadas com a civilização, sendo necessário que o ego, em seu aprendizado, experimente a todas. Portanto, o ego renasce 2 vezes durante o tempo em que o Sol percorre cada um dos signos do zodíaco, e que é aproximadamente 2.100 anos. Portanto, normalmente transcorre cerca de 1.000 anos entre 2 encarnações. E como as experiências de um homem diferem grandemente das de uma mulher, não se modificam materialmente em 1.000 anos as condições terrestres. Assim, o espírito geralmente renasce alternadamente, ora como homem e ora como mulher. Mas isto não significa ser a regra rígida e inflexível. Ela está sujeita a modificações sempre que a lei de consequência o exija. Assim, pela experiência por parte do ego, a ciência oculta soluciona o enigma da vida em todas as condições que se tem esse objetivo, sendo que todos são determinados automaticamente pelos méritos de cada um. Isto arranca da morte o seu aguilhão e o terror que o inspira, colocando-a no lugar que merece e considerando-a como um simples incidente numa que é mais ampla, analogamente ao fato de nos mudarmos para outra cidade por algum tempo. Isto torna menos triste a partida daqueles a quem amamos, pois nos garante que o mesmo amor que lhes devotamos será o elemento que a eles nos unirá outra vez, e ainda nos proporciona esperança maior, a de que alcançaremos algum dia o conhecimento que solucionará todos os problemas, que ligará todas as nossas vidas e, melhor que tudo, conforme nos ensina a ciência oculta, que, através de sua aplicação, temos nela o poder de apressar o glorioso dia em que a fé será absorvida pelo conhecimento. Então, poderemos compreender em seu sentido mais profundo
a beleza do poético enunciado da doutrina do Renascimento de Edwin Arnold. O espírito jamais nasceu e jamais deixará de existir. Jamais houve tempo em que deixou de ser. Princípio e fim são sonhos no sentir. O espírito permanece sempre sem nascer e sem morrer. A morte jamais o tocou, embora possa parecer. Morta a casa em que habitou? Não, simplesmente como alguém que tira uma roupa usada e a joga além. E ao vestir outra diz: hoje essa veste vou usar. Assim também, o espírito põe à margem uma transitória e carnal roupagem, e prossegue para então herdar outra morada, outro novo lar.